Uma vez Sêneca iluminou nossas mentes com a perspicácia de que a verdadeira felicidade está em desfrutar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Essa noção não se trata apenas de encontrar alegria no agora, mas de usar o presente como uma ferramenta para construir respeito, caráter e força interior. Estamos embarcando em uma jornada para desenterrar essas estratégias estoicas, essas táticas não cantadas que podem elevar nossa conduta, moldar nosso caráter e nos alinhar com o respeito que buscamos dos outros, bem como o respeito que concedemos a nós mesmos. E como de costume, antes de começarmos, eu agradeço se você deixar seu like e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e lembre-se de ativar o sininho das notificações. Assim, você me ajuda a continuar espalhando a sabedoria estoica. Atitude 1. Domínio sobre a percepção. Os antigos estoicos compreendiam que a essência da vida não é moldada pelo que nos acontece, mas sim pela cor dos óculos que escolhemos para enxergar esses acontecimentos. Isso não se trata de encobrir as partes desagradáveis da vida com uma tonalidade alegre, mas sim de reconhecer que cada evento é como uma pedra bruta. Podemos vê-la como uma mera pedra ou como o potencial diamante que poderia se tornar. Imagine-se fazendo uma apresentação no trabalho. Você se dedicou aos detalhes, praticou a entrega e, no entanto, quando chega o momento, a tecnologia falha, os slides não avançam, os vídeos não são reproduzidos, e ali você está diante de seus colegas e superiores, o ar pesado de expectativa. Nesse crisol, sua percepção é a ferramenta do alquimista. Você vê isso como um desastre pessoal, uma vergonha que definirá sua carreira, ou percebe como um momento crucial para demonstrar sua capacidade de se adaptar e se comunicar sob pressão. Ao escolher a última opção, você respira fundo e talvez até compartilha um comentário descontraído sobre a confiabilidade da tecnologia, arrancando um sorriso cúmplice da plateia. Em seguida, continua a apresentação sem os slides, envolvendo-se de forma mais direta, mais humana. Você não está ignorando o contratempo, está transcendendo-o. Depois, as pessoas se lembram de como você lidou com a situação com graça e elegância. Elas o respeitam não pela sua apresentação impecável, mas pela sua resposta notável à imperfeição. Isso é domínio sobre percepção e ação. É o processo transformador que converte obstáculos em degraus para o sucesso. Não se trata de negar o negativo, mas de usá-lo como catalisador para a excelência pessoal. Aplicando essa estratégia em várias facetas da vida, você constrói uma reputação não como alguém que nunca enfrenta desafios, mas como alguém que permanece inabalável no meio deles. Isso não passa despercebido. Essa confiança não dita esse domínio que naturalmente conquista respeito. Adote esse princípio e você se tornará um farol de resiliência, admirado e confiável, não pela ausência de problemas em sua vida, mas pela pura tenacidade e engenhosidade com os quais você os enfrenta. Este é o poder da percepção, uma ferramenta estoica tão vital hoje quanto era nas antigas praças de mármore da Grécia. Atitude 2. Abraçando o controle e a escolha. Ao abraçar o controle e a escolha em nossa jornada através da lente estoica, chegamos a uma encruzilhada de controle e escolha. O professor estoico Epicteto afirmou famosamente: não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas sempre podemos escolher como responder a elas. Essas palavras não são apenas um chamado à ação, são um convite à liberdade. Abraçar o controle e a escolha é reconhecer que, enquanto o mundo gira em seu próprio eixo, nossas reações são nossas para comandar. Vamos explicar isso com um exemplo que ressoa com muitos de nós. Você recebe um feedback inesperado de seu gerente que é menos do que elogioso. É neste momento, neste desafio, que a sabedoria estoica ilumina o seu caminho. Você não pode controlar o feedback, nem desfazê-lo, mas dentro de você está o tremendo poder de escolher sua resposta. A reação impulsiva é a defensiva, uma réplica ou agitação interna. No entanto, o estoicismo nos convida a escolher de forma diferente. Talvez naquele momento você decida ouvir de verdade. Você permite que cada palavra se instale,
não como um julgamento de falha, mas como um sinalizador para o crescimento. Você faz perguntas esclarecedoras, busca entender e, em seguida, toma uma decisão. A decisão de usar esse feedback como a matéria-prima para esculpir uma versão melhor e mais forte de si mesmo profissionalmente. Essa escolha é notada pelas pessoas ao seu redor. Você não é apenas mais um funcionário, você se torna a personificação da maturidade e da proatividade. Isso é o que as pessoas respeitam, não um registro impecável, mas a força para superar as falhas e usá-las como a forja para o aprimoramento. Quando você aplica esse princípio às diversas situações da vida, ele se torna transformador. Você está preso no trânsito e está atrasado. Você não pode controlar os semáforos ou o ritmo dos carros à sua frente, mas pode controlar a crescente frustração. Então, você escolhe. Você seleciona um podcast, um audiolivro ou talvez use o tempo para ensaiar mentalmente o seu dia pela frente. Você chega não com o coração acelerado pelo estresse, mas com a mente enriquecida ou preparada. Isso é o poder da escolha. São essas escolhas, feitas silenciosamente, sem alarde, que nascem o respeito. As pessoas veem alguém que não está à mercê dos ventos imprevisíveis da vida, mas alguém que ajusta deliberadamente as velas, usando esses ventos para navegar para onde desejam ir. Essa não é uma habilidade com a qual se nasce. É desenvolvida e aprimorada a cada desafio. E é essa habilidade que conquista o verdadeiro respeito. Portanto, quando a vida lança suas inevitáveis curvas, lembre-se das palavras de Epicteto, lembre-se de que o controle e a escolha são seus poderes estoicos inerentes. Eles são a força silenciosa que pode enfrentar qualquer tempestade. Não pela força, mas pela pura elegância da intenção e da vontade. Isso é o que significa viver como um estoico. E é essa vida que naturalmente comanda o respeito daqueles que a testemunham. Atitude 3. Integridade em ação. A integridade em ação é o elemento vital do estoicismo, conferindo vitalidade ao núcleo filosófico da doutrina de que a virtude por si só é suficiente para a felicidade. Essa virtude estoica não é um ideal abstrato, mas uma força viva e robusta que molda todos os aspectos da vida estoica. Ela se manifesta nas escolhas mundanas e nas decisões extraordinárias, onde a integridade em ação emerge como o selo distintivo de uma vida vivida em conformidade com a razão e a virtude. Não explique sua filosofia, encarne-a. Ensina Epicteto, uma diretriz que exige a manifestação dos valores de alguém no sentido mais amplo, não apenas em pensamento, mas em cada ato e reação. Nas complexidades das interações cotidianas, a integridade em ação se manifesta de inúmeras maneiras. No mundo dos negócios, ela pode ser vista na recusa de participar de intrigas de escritório mesquinhas ou de fofocas. É o funcionário que, ao enfrentar um conflito de interesses, o divulga, apesar do potencial prejuízo pessoal. É o gestor que dá crédito onde o crédito é devido, mesmo quando poderia facilmente aceitar elogios pelo trabalho de subordinados. Nesses momentos, as ações dos estoicos são guiadas por uma bússola interna calibrada para a integridade. Eles estão cientes de que cada decisão é um testemunho do caráter e cada ação, um capítulo em sua história de vida escrita para uma audiência de eles mesmos. Como Marco Aurélio refletiu em suas meditações, o verdadeiro valor de uma pessoa é encontrado em suas ações e não no domínio das coisas externas. Viver com integridade significa que um estoico, muitas vezes, deve nadar contra a corrente da opinião popular ou do ganho a curto prazo. Isso envolve fazer escolhas que estejam alinhadas com a virtude, mesmo quando essas escolhas são desconfortáveis ou os coloquem em solidão ou crítica. Os estoicos reconhecem que a integridade frequentemente requer sacrifício e estão dispostos a arcar com esses custos, não por alguma recompensa externa, mas porque valorizam o seu autorrespeito acima de tudo. Além disso, a integridade em ação trata da resiliência diante da adversidade, de manter uma posição moral mesmo quando o mundo parece conspirar contra ela. Em situações onde a desonestidade parece prosperar e atalhos parecem levar ao sucesso, o estoico permanece firme. Eles entendem, como Sêneca escreveu,
que o valor de uma pessoa é medido pelo valor do que valorizam. E qual é a recompensa por tal compromisso inabalável com a integridade? É o respeito, o tipo de respeito que é conquistado, não exigido, sentido, não fingido. Esse respeito é um reflexo da verdadeira natureza do caráter de alguém, inabalável e inquestionável. Em uma sociedade muitas vezes obcecada com o fim justificando os meios dos estoicos são o seu fim. A integridade é tanto o caminho quanto o destino. Assim, a integridade em ação não é apenas um princípio estoico a ser discutido, é uma maneira de ser a ser vivida. Ela transcende as páginas dos textos antigos e se torna o roteiro pelo qual um estoico estrutura sua vida. É, em última análise, a forma mais pura de respeito que alguém pode esperar alcançar. O respeito que decorre de uma vida vivida em total acordo com suas convicções mais profundas, princípios e virtudes estoicas. Atitude 4. Cultivando a empatia. Empatia, a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa, não é imediatamente reconhecida como uma virtude estoica. No entanto, os estoicos compreendiam profundamente o valor da empatia como um meio de se conectar com a comunidade humana e praticar a virtude da justiça. A bondade é a maior alegria da humanidade, disse o filósofo estoico Marco Aurélio, destacando que a capacidade de sentir empatia não é apenas um sentimento passivo, mas um engajamento ativo no bem-estar dos outros. A empatia no estoicismo é o reconhecimento de que todos os seres humanos são falíveis, lutam e são capazes de erro, mas merecem compreensão e compaixão. Essa cultura de empatia não implica em indulgência emocional, mas sim em um reconhecimento racional das semelhanças que nos unem na experiência humana. Ela se manifesta na paciência que demonstramos a um novo colega que está lutando para aprender as cordas, ou na compreensão que estendemos a um amigo sobrecarregado pela tristeza. Considere o líder que dedica tempo para entender os desafios únicos enfrentados por cada membro da equipe. Esse líder não está apenas gerenciando, mas liderando com empatia, demonstrando consciência de que a experiência de cada pessoa contribui para o todo. Através da empatia, esse líder pode navegar na dinâmica da equipe, alinhar suas forças e abordar seus desafios, dirigindo o navio com um olhar perspicaz no horizonte e uma mão compassiva no leme. Cultivar a empatia também envolve um envolvimento mais profundo com a comunidade. É o empreendedor que projeta soluções não apenas para o lucro, mas para atender às necessidades da sociedade, entendendo que seu verdadeiro valor reside nos benefícios que traz aos outros. É o cidadão que ouve com a mente aberta os pontos de vista dos outros, reconhecendo que sob opiniões e crenças diferentes existem medos e esperanças comuns. O estoicismo ensina que a empatia deve ser guiada pela sabedoria. Não se trata de assumir as cargas emocionais dos outros, mas de oferecer o apoio e a compreensão adequados para fomentar o crescimento e a resiliência. Onde há um ser humano, há uma oportunidade para a bondade, disse Sêneca. Isso nos lembra que a empatia é um recurso disponível para nós o tempo todo, uma oportunidade que se apresenta em cada interação. Ao praticar a empatia, os estoicos constroem conexões mais profundas e contribuem para uma sociedade baseada no respeito mútuo e na compreensão. A empatia pode superar divisões, curar feridas e construir confiança. É um testemunho do reconhecimento de que, embora possamos percorrer nossos caminhos, compartilhamos a mesma estrada sob as mesmas estrelas e somos feitos do mesmo pó estelar. Portanto, cultivar a empatia é reconhecer as reflexões de nós mesmos e dos outros e agir com bondade e justiça com base nesse reconhecimento. Trata-se de expandir nosso círculo de preocupação e entender que cada ato de empatia semeia as sementes de um mundo mais compassivo e harmonioso. À medida que praticamos a empatia, não apenas elevamos os outros, mas também nos elevamos, alinhando nossas ações com o ideal estoico de que o bem do indivíduo e o bem da comunidade estão inextricavelmente ligados. Atitude 5. Viver virtuosamente. Viver virtuosamente é a pedra angular da filosofia estoica, a culminação de seus ensinamentos
e o eixo ao redor do qual a vida estoica gira. Para os estoicos, a virtude não é um ideal elevado, mas um guia prático para viver bem. Ela é a incorporação das 4 virtudes cardinais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Como Sêneca elegantemente colocou, a virtude não é nada além do que a razão correta. Viver virtuosamente é lidar com as complexidades da vida com uma bússola moral que aponta consistentemente para o bem. Significa tomar decisões não com base no que é conveniente ou prazeroso, mas no que é certo. A sabedoria dita que escolhamos o caminho justo em vez do fácil. A coragem nos permite percorrê-lo apesar de nossos medos. E a temperança nos permite seguir com moderação e autocontrole. A vida virtuosa se manifesta em inúmeras escolhas cotidianas. Ela está na honestidade do empresário que conduz seus negócios de maneira transparente, na coragem do denunciante que expõe atos ilícitos, arriscando-se pessoalmente, e na justiça do líder comunitário que advoga pelos marginalizados. Está na temperança das pessoas que moderam seus apetites e desejos, reconhecendo que a autodisciplina é a base da liberdade. O estoicismo nos lembra que viver virtuosamente é uma jornada interna, tanto quanto uma expressão externa. Viver com felicidade é um poder interno da alma, como proclamou Marco Aurélio, indicando que a virtude está entrelaçada com nossa tranquilidade interior e felicidade. Isso requer um esforço contínuo para alinhar nossas ações com nossos princípios, independentemente das recompensas ou reconhecimento externos. Viver virtuosamente também significa reconhecer nossa interconexão com os outros e o mundo. É entender que nossas escolhas e ações se propagam e afetam o todo maior. A justiça no sentido estoico vai além das interações individuais e envolve um compromisso mais amplo com o bem-estar da sociedade. É o reconhecimento de que nosso próprio bem está ligado ao bem dos outros. Na prática da virtude, os estoicos encontram verdadeira riqueza. Pois o que é mais valioso do que uma vida bem vivida? O que é mais duradouro do que o respeito conquistado através da integridade? A virtude é sua própria recompensa, proporcionando um profundo senso de satisfação que perdura mais do que os prazeres fugazes buscados por aqueles que não atendem ao seu chamado. Para concluir, viver virtuosamente é a prática intencional de alinhar cada pensamento, palavra e ação com os mais altos padrões de excelência moral. É uma busca dinâmica e ativa que nos desafia a superar instintos básicos e impulsos fugazes, e a agir de acordo com os aspectos mais nobres de nosso caráter. Nessa busca, encontramos não apenas o respeito dos outros, mas um profundo respeito próprio que nenhuma circunstância externa pode diminuir. Ao comprometer-se com esse caminho, nos tornamos faróis de estabilidade e integridade, em um mundo em constante mudança. E ao fazê-lo, deixamos um legado que o próprio tempo honrará à medida que chegarmos ao fim de nossa jornada. E para você que foi forte e resiliente chegando até o final do vídeo, escreva abaixo nos comentários sabedoria estoica. Muito obrigado por dedicar seu tempo a nos acompanhar. Reflita sobre o que você aprendeu e considere como pode implementar essas estratégias em seu caminho adiante. Até breve, e que a sabedoria do estoicismo o guie para uma vida de virtude e dignidade.